né? Quem tá nos assistindo deve estar perguntando assim, peraí, o Palmeiras também não era uma bagunça política, né? O vice que era contra o presidente, quebrava o pau, os Mustafa Contursi e tal. Enfim, o Massa vai lembrar muito mais, com mais detalhes. É verdade. Por que o Palmeiras se acerta e até acalma politicamente de uma maneira geral? Primeiro porque aparece o Paulo Nobre, e quando você aparece um cara que tem dinheiro, poder, anda com 1 trilhão de segurança e tudo mais, o cara faz o que tem que ser feito. Ele não deve nada pra ninguém, ele não deve um favor pra ninguém, ele não precisa ficar pedindo pinico pra Federação Paulista, ele fala o que ele tem que fazer e faz o que tem que falar. E acabou. E quando você tem um cara assim, e a mesma forma a Leila deu continuidade a isso. Poderosa, com dinheiro, bilionária, não deve nada pra ninguém. Então, se o cara da bote chegasse no Paulo Nobre ou na tia Leila, olha, me ajuda, eu preciso fazer isso o quê? Cara, eu não consigo agora, não tem como. Não, mas sabe o que é? O presidente anterior faria. Não, eu não posso fazer isso não, cara, eu não posso abrir essa... Se eu abrir pra você, eu vou ter que abrir pra aquele departamento, pra aquele outro. Então, enquanto não chegar alguém no Corinthians com mais ou menos uma característica como essa, de ser poderoso, não depender financeiramente de ninguém, tomar as decisões pensando no bem do clube, sem conchavo, sem assessoria. Pois mas essas coisas têm consequências. Quem estabeleceu o cerco no Allianz Parque foi o Paulo Nobre. Quem arrumou a primeira treta com a W Torre foi o Paulo Nobre. Essas pessoas... Quem tá contra a Leila hoje é o Paulo Nobre. Então, assim, eu acho que a gente pensar no super-herói... É isso, o brasileiro pensa no super-herói. E sempre é super-herói rico, né? Eu nem falei dos problemas, eu falei só de... E assim, vamos ver... É que a gente fala. A Leila trata o sócio do Palmeiras, o Massini falou. Para ela continuar no poder, ela faz reforma da piscina. Ela teve shows importantes lá. Show da Ivete Sangalo. Ela faz política. E a questão da independência econômica dessa galera, se você cavocar, gente, não tem santo no mundo. Lamentavelmente não tem. Então, é uma conjuntura. Isso não é modelo sólido. Talvez na próxima eleição a Leila e o Paulo Nobre estejam... Ou a Leila abandone o clube e não queira mais saber, depois de ter aproveitado pra caramba o fato de ser presidente do Palmeiras em todos os aspectos, inclusive pro negócio dela. Né? Então, essa ilusão que vai ter o super-herói, pra mim é a mesma... Não é de graça, nada é de graça. Nada é de graça. E pra mim é a mesma ilusão da SAF. Por isso que é difícil. Né? Vai vir o dono, vai vir o cara, não tem não sei o que lá, não vai fazer o favor. Fazer a administração política faz parte do modelo associativo. Assim como quem governa o país tem que compor com o Congresso. O único Senão nós vamos pra ditadura. Né? Então, o Congresso não presta. Não presta, mas é necessário. Você vai fechar o Congresso? Nesse aspecto, a SAF é essa solução. É um dono... que se a SAF é a solução rápida. A SAF é uma ditadura do dinheiro. Sim. E o cara faz como ele falou. Ótimo pro Pedrinho BH, não sei como vai ser o ano que vem. Vamos lá, gente. Palmeiras, Corinthians, clubes nacionais, São Paulo. Virar SAF é um escárnio. É um escárnio. É um negócio inacreditável. Mas é o que o Tirone falou. Essa SAF faz com que esses conchavinhos, essas coisinhas de clube social... Obrigado, cara. Eu nem sei quem é você, cara. Eu tô tocando meu clube aqui. Mas é a lógica do país. Não, elege aí um bilionário, porque esse aqui pelo menos não vai roubar. Exato. Esse aqui não vai roubar, não precisa. Vai lá. Então é uma coisa... Agora, de novo, eu acho que a essência do clube de futebol, que é... no Brasil, uma das manifestações populares mais importantes é a inclusão. A inclusão maior. Então, se hoje os principais clubes eles têm sócios torcedores e sócios do clube social, por que os sócios torcedores não participarem do processo? Porque, afinal, o futebol é o bem mais importante desses clubes. E é o que paga e o que leva o social, né? Acho que essa é uma discussão... São Paulo, Corinthians e tal, só existe por causa do futebol. Porque exatamente. Do Parque São Jorge... E isso eu acho uma pauta importante e necessária. O que não dá é o clube social, no modelo associativo, virar uma bolha que governa, inclusive, o time de futebol. Né? Então, se o time de futebol... depende dos sócios torcedores, dos torcedores que vão à bilheteria e tal, não sei o quê, ele precisa ser mais inclusivo. Ponto pacífico, né? E o Corinthians precisa, o São Paulo precisa e tudo mais. Não é uma garantia, mas eu ainda, para qualquer situação, eu prefiro o modelo associativo do que a ditadura, seja da SAF ou de uma cabeça pensante de um milionário, que eu não sei a procedência. E é a mesma coisa que acontece na Inglaterra, que é o nosso... o melhor campeonato do mundo é o inglês. Cavoca o dono do Chelsea ou do City ou do não sei o quê, para você ver onde você vai parar. O rei não quer saber de onde vem o dinheiro. Isso, como é que tá com os olhos... A única coisa que ele pede é para devolver 50% de imposto e as fundações obrigatórias. Você não precisa, não quero saber de onde vem, se o dinheiro tá manchado de petróleo, de sangue, não interessa. Traz o dinheiro, 50% é meu, certo? E as fundações. Vai botar dinheiro na fundação para me ajudar a deixar o povo mais calmo. E mesmo na mão de grandes caras, grandes caras não, desculpa. Grandes figuras. De milionários, grandes caras não, de grandes fortunas, não é
se você pegar exemplos, pode ser dos clubes ingleses mesmo, uma garantia de sucesso contínuo. O Manchester United atualmente. Parecia que o Manchester United nunca ia ser alcançado, né? Por ninguém. Hoje ele não consegue disputar nem a vaga na Europa League. Sabe o que é, cara? Também tem uma coisa que as pessoas que têm capacidade, né? Capacidade nas suas áreas de atuação, elas não estão dispostas a pagar esse preço que o Vessa começou a pagar agora, esperar 5 anos para poder votar. Então, por que elas não estão dispostas? Porque elas são bem-sucedidas, né? Porque elas têm família, porque elas querem fazer outra coisa no fim de semana, a não ser ir num clube de futebol e ficar conversando com um associado, entender como funciona a política do clube, que é uma coisa extremamente trabalhosa e que assim, para quem não está preparado para isso, dá nojo. Dá nojo, porque você precisa estar preparado para fazer isso. Então é só em casos extremos, quando o Palmeiras estava morrendo lá, indo para a segunda divisão, é que as pessoas falaram, mas não dá, nós temos que fazer alguma coisa. Qual é a forma de fazer isso? Entrando, ficando sócio, participando do modelo, do processo, biriri, bororó. Certo? Então, este tipo de política que se faz em clube social, posso dizer com excelência. Eu já fui sócio do Palmeiras há algum tempo e nunca me envolvi em questões políticas diretamente, mas eu sempre, frequentando o clube naquela época, percebia como funcionava. Então, você percebe, você pega um sujeito que é conselheiro e vai, o cara vira vitalício de tantas vezes. Por que ele vira? Porque ele é amado pelos sócios. Ele chega lá, eu pago lanche. Entendeu? Eu aprendi essa conversa. E não é só isso. Ele é um cara simpático, ele é um cara legal, um cara agradável, um cara que pega a sua reivindicação. Chega aqui, o cara chama ele e fala, vem cá, a gente tá tomando banho aqui, é o vento que tá entrando aqui. Aí ele vai lá, fala com o segurança, bota um tapume aqui, vamos ver como a gente resolve isso. E resolve o problema, o cara toma banho quentinho. Depois, na hora da eleição, é com ele que ele vai falar.